Pode já começar? Tá bom. Sim. Eu queria saudar os irmãos com a paz do Senhor, dizer da nossa alegria de estar novamente com os irmãos aqui do Grupo EBD em Questão, neste mês teológico. Aqui, esse é um evento que mostra a bênção de Deus. Era a semana teológica, passou para ser quinzena teológica, e agora já é o mês teológico, que Jesus vai abençoando aí grandemente. E nós estamos aqui hoje para falar com os irmãos sobre o tratamento da declaração de fé na EBD. Na verdade, nós vamos meditar um pouquinho sobre o que é a nossa declaração de fé, que foi aprovada em 2017, na 43ª Assembleia Geral Ordinária da Convenção Geral das Assembleias de Deus, e o que significa uma declaração de fé e como nós, como professores de escola dominical, devemos tratar com a declaração de fé. Qual o papel que a declaração de fé veio trazer para a igreja e para a escola bíblica dominical. Quando a gente fala em declaração de fé, nós estamos falando em um documento que diz respeito a uma exposição da fé de uma forma organizada e sistemática. Nós temos que entender que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a verdade, e nós cremos nela como nossa única regra de fé e de prática. Quando Deus quis se revelar ao homem, ele se revelou pela palavra de Deus. Ocorre que as Escrituras, elas não estão sistematizadas de forma a que nós possamos, de uma maneira lógica e organizada, podermos estudar as doutrinas bíblicas, os ensinos bíblicos. É interessante nós lembrarmos que a Bíblia é a palavra de Deus, então ela não segue uma lógica humana, nem na sua apresentação. Aliás, Jesus deixou isso bem claro quando ele nos fala lá em Cesareia de Filipe, quando ele fala dos planos de Deus para a salvação, quando o Pai revela a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e aí Jesus revela a todos os discípulos que ele edificaria a igreja, e ele então começa a revelar o que ele deveria padecer, que ele deveria morrer por nós, e aí isto não batia logicamente com o que Pedro, por exemplo, os discípulos tinham a respeito das promessas messiânicas. O Antigo Testamento falava num Messias que seria rei, num Messias que reinaria sobre Israel, que ocuparia o trono de Davi, que todas as nações viriam até Jerusalém. Como é que ele iria morrer na mão dos príncipes dos sacerdotes? Isso não fazia o menor sentido, mas estava revelado nas Escrituras, mas não fazia o sentido e não era ensinado desta maneira pelos doutores da lei. Aí Pedro se deixa usar pelo inimigo, porque ele se deixa guiar pela lógica humana e ele então vai repreender Jesus. Chega a esse ponto de repreender Jesus, dizendo que não ia acontecer nada disso com Jesus. E Jesus, então, lá em Mateus 16 e 23, ele diz assim: ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, aqui, o próprio Jesus mostra que há uma lógica divina e há uma lógica humana, e que o diabo podia captar essa lógica humana. Então, as verdades bíblicas, além de serem conhecidas por revelação do Espírito Santo, elas não estão sistematizadas racionalmente. Então, as Escrituras que foram escritas e redigidas num período aí de 1.500 anos aproximadamente, elas não estão com as suas doutrinas organizadas de uma forma sistemática. E quando elas têm de ser ensinadas,
E a igreja tem de ensinar as doutrinas bíblicas, é função da igreja, faz parte da grande comissão, está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, a igreja tem que ensinar todas as coisas que Jesus mandou, e na hora de ensinar, é natural que este ensino procure se dar de uma forma sistemática para facilitar o aprendizado. Então, a igreja ela já tem um desafio. O desafio é organizar de uma forma racional e sistemática aquilo que foi revelado por Deus, aquilo que é divino, aquilo que é a verdade, mas que precisa ser organizado de tal maneira que ele possa ser explicado. Veja que desde o Antigo Testamento era preciso explicar aquilo que tinha sido revelado. A gente vê lá em Neemias, no capítulo 8, quando Neemias pede para que Esdras exponha a lei, e cumprindo um dispositivo da lei que provavelmente nunca tinha sido cumprido até então, quando a cada 7 anos se deveria, na festa dos tabernáculos, ler toda a lei para o povo, não era apenas ler a lei, mas era preciso explicar o seu sentido. Olha o que está lá em Neemias, no capítulo 8, e no versículo 8. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Então, os irmãos, vejam que já no Antigo Testamento, as Escrituras eram lidas e depois elas eram declaradas e explicadas no seu sentido. Alguém pode dizer isso? Não, isso está escrito aqui em Neemias porque o povo, naquele tempo, já o povo judeu, não conhecia o hebraico. Eles só conheciam o aramaico, eles falavam o aramaico. E as escrituras estavam redigidas em hebraico. Então, na hora que foi lida por Esdras, foram poucos os que as compreenderam, e então era necessário que os levitas e os sacerdotes explicassem, quer dizer, traduzissem para o aramaico aquilo que tinha sido lido. Mas o texto diz que era declarando e explicando o sentido. Então, não era uma simples tradução. Era uma forma, que hoje nós diríamos didática, de apresentação. Então, as declarações de fé, as confissões de fé, os credos, eles nada mais são do que exposições ordenadas do sentido das Escrituras. Então, elas foram expressões, frases, conjuntos de afirmações que permitiam que, de forma didática, se pudesse ensinar o que estava nas Escrituras. Então, veja aqui que em Neemias 8:8 é dito que eles leram o livro na lei de Deus. Então, a base é a palavra de Deus. O que está lá escrito, o que lá é lido, é apenas declarado e explicado. É apenas organizado. Na igreja primitiva, nós temos algumas passagens bíblicas, eu vou citar só uma aqui, mas nós temos algumas passagens bíblicas que demonstram que já naquele tempo, já nos dias dos apóstolos, quando ainda o Novo Testamento estava sendo escrito, havia uma preocupação didática dos apóstolos, dos anciãos, enfim, dos discipuladores, de ensinar a palavra de Deus e a doutrina através de algumas fórmulas. E aí nós temos que lembrar que boa parte, isso principalmente
na igreja gentílica, não tanto entre os judeus, porque os judeus eles são um povo letrado, né? Eles iam na sinagoga, eles aprendiam a ler nas escrituras, mas os gentios não. Boa parte dos cristãos eram escravos, pessoas simples, pessoas que não tinham letramento, pessoas analfabetas, e que muito menos tinham acesso às escrituras hebraicas. E o Novo Testamento estava sendo escrito. Então, Paulo e os demais que estavam ensinando os crentes gentios, eles tinham essa dificuldade. Eles precisavam ensinar as escrituras hebraicas sem que o povo tivesse acesso a essas escrituras, e, se tivessem acesso, não tinham acesso à língua, ao mesmo tempo que o Novo Testamento estava sendo escrito. Então, era preciso criar algumas fórmulas, alguns métodos para que as pessoas pudessem conhecer a doutrina, tivessem uma forma até de memorizar, uma forma de aprender de forma organizada e sistemática o que havia sido revelado por Deus nas Escrituras. Então, existem, como eu disse, alguns trechos no Novo Testamento que dão a entender que havia até alguns hinos, algumas canções que eram feitas para que o povo tivesse conhecimento das doutrinas, pudessem até memorizar as doutrinas. E uma dessas passagens nós vemos lá em 1 Timóteo, no capítulo 2. Aliás, o capítulo 3, no versículo 15, quando Paulo está falando com Timóteo, ele diz assim: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Aí Paulo traz uma afirmação no seguinte sentido: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Os irmãos percebem aqui, e os estudiosos da Bíblia entendem, que isso aqui era um trecho de um hino que era cantado nas igrejas e que sintetizava, resumia as principais doutrinas do cristianismo. Veja, olha, qual é o mistério da piedade? Cristo. Cristo é o mistério da piedade. Nós temos aquele que se manifestou em carne. Então, aí tem a doutrina da encarnação de Cristo, que já era alvo de muito questionamento, de muito ataque por falsos mestres. Tanto Paulo quanto João atacaram muito aí o gnosticismo, né, que já estava entrando, e os credos, eles têm essa função também, além de dar de uma forma didática, e sistemática de memorização as doutrinas bíblicas, também impedir o engano das heresias. Então, você vê aí, aquele que foi manifestado em carne, foi justificado em espírito, aqui nós temos aí a doutrina da justificação, a doutrina, até outro dia nós estudamos aí, da impecabilidade de Cristo, visto dos anjos, o que mostra também aqui a doutrina da divindade de Jesus e a própria existência dos anjos e a colocação dos anjos como criaturas e não como mediadores, também atacando o gnosticismo, pregado aos gentios. Aqui nós temos a doutrina da própria pregação da palavra, a doutrina da fé, a doutrina da salvação de todos os homens, que os gentios também eram alvo do plano de Deus a salvação, a catolicidade da igreja, crido no mundo, a doutrina da fé,
a própria doutrina de que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, e recebido acima na glória, que é a doutrina da ascensão de Jesus, da intercessão de Jesus por nós, e até mesmo a doutrina da volta de Cristo, porque ele estando na glória, ele virá nos buscar. Então, os irmãos percebam que aqui nós temos uma espécie de credo, uma espécie de frases organizadas, aqui provavelmente era um hino, que eram cantadas, e que mostravam para os crentes que não sabiam ler e não conheciam as escrituras hebraicas, tinham condições de poder memorizar, aprender as doutrinas bíblicas. Então, esse é o papel que nós temos da declaração de fé. Então, o que é uma declaração de fé? É isso. Então, você tinha de ensinar a doutrina para os crentes, principalmente os gentios, eles não tinham acesso às escrituras, então você tinha que criar formas didáticas, fórmulas, para que se resumissem as doutrinas, elas pudessem ser memorizadas e aprendidas pelo povo. Nós devemos ainda lembrar que Paulo escreve lá em Romanos, no capítulo 10, Paulo nos traz o ensino a respeito da confissão da fé, do papel da confissão, do ato de confessar com palavras aquilo que estava na fé, aquilo que era crido. Né? Paulo, lá em Romanos, no capítulo 10, ele diz assim no versículo 8, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, desde cedo, né, Paulo ensinando aqui aos romanos, se diz que a salvação ela teria que ser demonstrada através da crença no coração e na confissão da boca. Então, logo no início da história da igreja, foi comum se exigir que os que estavam se batizando nas águas, eles confessassem publicamente a sua fé em Jesus. Ou seja, confessassem no que haviam crido. Veja bem, eles haviam crido no coração, mas eles também precisavam confessar com a boca. E desde os anos 390, eu aqui usei até um livro do pastor Ezequias Soares da Silva, Credos e Confissões de Fé, breve histórico do cristianismo, quando o próprio pastor Ezequias, que foi o presidente da comissão que elaborou a nossa declaração de fé, quando ele estava aí na elaboração da declaração de fé, ele fez um estudo aprofundado sobre os credos e sobre as confissões de fé e acabou publicando este livro aqui, Credos e Confissões de Fé. O pastor Ezequias nos diz que, neste costume de o batizando ir publicamente confessar no que ele cria, se criou uma fórmula que dizem que atribuem aos próprios apóstolos, que é o primeiro credo, que está até na nossa declaração de fé, no apêndice, o chamado Credo dos Apóstolos. O Credo dos Apóstolos é formado de 11 afirmações. Eu vou ler aqui rapidamente. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em seu Filho Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, que foi crucificado sob Pôncio Pilatos e foi sepultado, e ressuscitou da morte ao terceiro dia, que subiu ao céu e está sentado à mão direita do Pai,
de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, e no Espírito Santo, na Santa Igreja, na remissão dos pecados e na ressurreição do corpo. Os irmãos vejam que aqui estão as doutrinas fundamentais da igreja, do cristianismo, né? A crença na Trindade, a crença na divindade de Jesus, na sua encarnação, na sua crucifixão, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão, no seu retorno, a crença na igreja, no perdão dos pecados e na ressurreição do corpo. Então, quem ia se batizar? Ele tinha que confessar no que ele havia crido. E ele confessava com a boca, como diz Paulo aqui em Romanos. Então, ele falava esse credo. Então, esse credo ele era ensinado durante o discipulado e, logicamente, no discipulado, cada item desse era explicado pelo discipulador, e no dia do batismo ele recitava, ele se perguntava em quem você crê, né? E aí ele recitava isso. É o credo dos apóstolos, né? Que deve ter sido escrito lá pelos anos 336, 340 em grego e em 390 em latim. Então, esse é o primeiro credo que tem, o credo dos apóstolos, né? Depois, nós vamos ter esse credo aumentado quando houve o Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia, que foi aquele concílio convocado depois do final da perseguição do Império Romano à Igreja, por causa da heresia do arianismo, né? O que era a heresia do arianismo? Ário era um presbítero de Alexandria que havia dito que Jesus era a criatura mais perfeita, a primeira criatura criada, a criatura mais perfeita, mas que Jesus não era Deus. Então, isso praticamente dividiu a igreja na época e foi chamado este concílio para discutir esse assunto, e quando se concluiu que as Escrituras diziam que Jesus era Deus, né? É Deus. Então, aí foi feito o credo niceno, porque feito no Concílio de Nicéia, onde se enfatizou a divindade de Jesus. Um pouco depois, alguns anos, algumas décadas depois, houve um outro concílio, agora na cidade de Constantinopla, que era já na época a capital do Império Romano, para também se falar sobre a divindade do Espírito Santo e também se voltar a discutir a questão da divindade de Jesus. E aí, então, saiu um outro credo, que é o chamado Credo Niceno-Constantinopolitano, onde se enfatiza também a divindade do Espírito Santo e onde também se diz que o Espírito Santo veio tanto do Pai, procedeu tanto do Pai quanto do Filho. Então, os irmãos, vejam que os credos eles surgem para enfrentar heresias e eles são fruto desta tentativa de se ter uma forma sistemática para se ensinar a doutrina bíblica, já que o povo não tinha acesso às Escrituras, né? Mesmo ali no século IV, onde vem o credo niceno e o credo niceno constantinopolitano, 90% ou mais dos crentes não sabiam ler e não tinham acesso às Escrituras. Então, os credos eles surgem com esta finalidade de sistematização, com esta finalidade de permitir uma facilitação do aprendizado doutrinário e também como uma reação aos falsos ensinos e às heresias. Nós vamos ter, depois desses credos que eu disse aqui, lá pelo século IV, nós vamos ter um retorno com todo vapor das declarações de fé e das confissões de fé quando vem a reforma. Porque com a reforma protestante, nós vamos ter as discussões e os debates sobre uma série de doutrinas que foram entrando na igreja ao longo dos séculos.
né, o processo aí de paganização da igreja e a entrada de várias doutrinas, como o culto aos santos, como o culto às relíquias, como a próprio culto a Maria, a doutrina da transubstanciação, a doutrina do purgatório, enfim, essa série de heresias que foram entrando na igreja, e quando vem a reforma, há a necessidade de se enfrentar estas questões, e Philippe Melanchthon, que era um dos principais auxiliares de Martinho Lutero, acabou elaborando a Confissão de Augsburgo, né? A Confissão de Augsburgo. Augsburgo era a cidade onde se reuniu o parlamento lá do Império Romano-Germânico para discutir a respeito das ideias de Lutero, e Philippe Melanchthon, então, trouxe de uma forma sistemática e explicada todas estas discussões doutrinárias. E aí, então, nós temos a primeira confissão de fé do período da Reforma, que foi a Confissão de Augsburgo, que é a confissão luterana. Depois, nós vamos ter, quando Calvino começa o seu ministério, o seu trabalho ali na França e na Suíça, nós vamos ter algumas confissões de fé, a confissão de fé gaulesa, né, que é lá na França, a confissão de fé helvética, que é lá na Suíça, e por fim, e várias outras confissões, até que na Inglaterra, no século XVII, nós vamos ter a famosa Confissão de Westminster, que foi uma tentativa de se elaborar uma declaração de fé que abarcasse toda ali aquela discussão, que os irmãos sabem que a reforma na Inglaterra teve o problema do surgimento da igreja anglicana, então nós temos 3 linhas ali, né? Tem a linha calvinista, a linha anglicana e a linha católica romana. Então nós temos ali uma reforma um pouco diferenciada das outras, até porque também a motivação da reforma foi muito mais política e muito mais por causa do casamento que o rei Henrique VIII queria desfazer, do que propriamente de discussões doutrinárias. Mas o fato é que surge também a Confissão de Westminster, que acaba sendo a principal declaração de fé calvinista, né? E que é um documento bem amplo. Também, nessa discussão, os irmãos estão vendo aí também a condenação por parte dos calvinistas dos seguidores de Armínio, que os irmãos têm visto aí, os cânones de Dort, enfim, todos esses documentos que trazem explicações a respeito da interpretação das Escrituras. Quando nós falamos em termos de nós, Assembleia de Deus, o que nós vamos encontrar? Quando o movimento pentecostal surge, já no final do século XIX, começo do século XX, tendo a influência de 3 movimentos, nós vamos ver que esses 3 movimentos eles foram um pouco arredios a declarações de fé. Wesley ele não fez uma declaração de fé, né? Ele seguiu aí os 39 artigos da Igreja Anglicana, ele fez as suas obras, mas ele não fez uma declaração de fé própria, né? Que pudesse abarcar até a sua linha arminiana, a sua defesa da santificação, da perfeição cristã. Ele acabou não fazendo uma confissão de fé própria. John Nelson Darby, de onde o movimento pentecostal trouxe toda a doutrina escatológica, ele era avesso a denominações, né? Ele era do movimento dos irmãos, o movimento antidenominacionalista. E as confissões de fé, elas acabaram sendo bandeiras denominacionais, né? Porque quando começaram as confissões de fé, as declarações de fé, elas sempre eram feitas por parte de pessoas ligadas a alguma denominação. Então, também, Darby, ele não fez confissão de fé porque ele era contra o denominacionalismo, e a ideia da confissão de fé estava ligada à denominação. E também os precursores do movimento pentecostal não se preocuparam muito com uma elaboração de uma confissão de fé que pudesse abarcar aí as verdades pentecostais.
Então, o fato é que quando surge o avivamento lá da Rua Azusa, o movimento da Missão de Fé Apostólica, não havia nenhuma ideia assim de declaração de fé. Os nossos missionários pioneiros, Daniel Berg e Gunnar Wingren, vinham da Suécia, e como eu disse até outro dia, na outra palestra que nós demos, eles tinham uma visão assim, um tanto quanto ressabiada quanto à teologia, quanto a um estudo formal, até por causa da igreja luterana, que era a igreja oficial da Suécia. Então, também, eles eram avessos a essa ideia, já eram avessos, por serem batistas suecos, a uma ideia de confissão de fé, embora existisse uma confissão de fé batista feita na Inglaterra, no século XVII, mas eles eram avessos a essas declarações de fé, a confissões de fé, porque isso lembrava um formalismo teológico que eles eram contrários. Então, eles já vêm para cá com essa ideia contrária, não à denominação como John Nelson Darby, mas contrárias a uma formalização teológica, né? Como se tivesse um documento que rivalizasse com a Bíblia. E aqui, irmãos, já vem, acho que é o ponto crucial da nossa exposição hoje, é isso. É não termos nenhuma ideia de que uma declaração de fé rivaliza com a Bíblia. De que uma declaração de fé vai ocupar o lugar das Escrituras. Veja que tudo que nós vemos desde os tempos apostólicos é uma forma sistemática, uma forma racional, didática de exposição do que está na Bíblia. Nada mais do que isso. É uma forma de exposição sistemática e que procura impedir falsos ensinos e impedir uma dispersão doutrinária que seja ruim para o desenvolvimento espiritual da igreja. Então, os irmãos vejam que o movimento pentecostal, vindo para o Brasil, através dos missionários suecos, já era avesso a alguma confissão de fé ou alguma declaração de fé, até porque, das vertentes que deram origem ao movimento pentecostal, essas vertentes também não haviam adotado confissão de fé ou eram avessas a isso. Acontece que nos Estados Unidos isso não se deu. Vejam bem os irmãos que a Assembleia de Deus americana, ela surge em 1914. Ela é mais nova que a Assembleia de Deus brasileira. Mas a formação americana era diferenciada. Os americanos não eram avessos à teologia, muito pelo contrário. As grandes universidades americanas começaram como faculdades de teologia, Harvard, o Yale, e logo no início do movimento das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, nós tivemos um problema, porque dentro dos que foram impactados, podemos dizer assim, pelo avivamento da Rua Azusa, houve um grupo que começou a defender uma doutrina unicista. Então, alguns pregadores que surgiram ali, que apareceram ali no avivamento da Rua Azusa, eles começaram a pregar uma doutrina unicista. E isto fez com que, logo no seu início, as Assembleias de Deus americanas se reunissem e, em 1916, para combater os unicistas, ou seja, quem são os unicistas? São aqueles que negam a doutrina da Trindade. É o chamado movimento só Jesus. Não existe Pai, nem Filho, nem Espírito Santo. É só Jesus. Então, por causa dos unicistas, em 1916, a Assembleia de Deus americana se reuniu e aprovou uma declaração de fé. Então, os irmãos vejam que a Assembleia de Deus americana ela tem uma declaração de fé há 104 anos. Em 1916, já foi aprovada uma declaração de fé lá nos Estados Unidos, pela Assembleia de Deus americana. Aqui no Brasil, como eu disse para os irmãos, não havia nenhuma inclinação, a esse
ponto a ter uma declaração. Embora, desde o começo, nós vemos uma preocupação dos nossos pioneiros de afirmar no que eles criam, até por causa dos ataques que sofriam. Então, em 1919, no jornal Boa Semente, e essas informações eu estou tirando da própria introdução da nossa declaração de fé, é o texto feito pelo pastor Ezequias, o jornal Boa Semente, que depois virou o Mensageiro da Paz, ele publicou um artigo do próprio Gunnar Wingren, onde ele dizia o que nós cremos. Então, os irmãos vejam que já em 1919, o missionário Gunnar Wingren sentiu a necessidade de orientar os crentes, através de um artigo do jornal da denominação, no que no que os pentecostais criam. Então já havia essa necessidade de mostrar quais eram as crenças dos pentecostais. Em 1931, o missionário Otto Nelson, também missionário sueco, ele publicou um artigo também dizendo o que ensinamos, também para mostrar a toda a membresia da igreja no que eles criam, no que os pentecostais criam. Em 1938, aí já um missionário americano, o missionário Theodore Richard Storr, que era um missionário americano que pregava no interior do estado de São Paulo, ele escreveu um artigo, e esse artigo os irmãos encontram no blog do pastor Altair Germano. Ele publicou esse artigo, e onde ele escrevia em que creem os pentecostais, onde ele coloca uma espécie de cremos. E aí os irmãos vejam que já é um missionário americano. Quer dizer, lá nos Estados Unidos já tinha uma declaração de fé. E ele, nesse artigo, ele faz uma espécie de cremos, né, para mostrar claramente no que se cria, no que as Assembleias de Deus criam. E depois, quando começou a Convenção Geral, né, várias vezes houve debates, embora nunca tivesse sido tema oficial, mas se chegou a debater várias vezes, em várias Assembleias Gerais da Convenção Geral, a conveniência de se colocar um cremos, mas havia sempre aquela rejeição. Não, isso é coisa de católico. Por quê? Porque os irmãos sabem que na missa você recita o credo, que é o credo niceno-constantinopolitano. Então, dizer que vamos criar um credo, vamos criar um cremos, as pessoas se lembravam da missa. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ah, não, isso é coisa de católicos, deixa para lá, idolatria. Esquecidos eles que colocaram o credo na missa, mas o credo não era da missa. O credo não era da missa. O credo já existia lá desde o século IV. É o chamado credo ecumênico, quer dizer, é um credo, é um documento, uma declaração de fé que é aceita por todas as denominações ditas cristãs. Então, por causa dessa rejeição, não se pentia. O pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos, que sempre foi uma pessoa que destoou um pouco dessa geração dele, quando diretor de publicações da CPAD, ele fez um cremos, que a gente nota que foi bem influenciado pela declaração de fé das Assembleias de Deus americana, e ele, a partir de junho de 1969, ele começou a publicar esse cremos no jornal Mensageiro da Paz. Então, nós tínhamos um cremos, que era um cremos oficioso. Não era oficial, estava no órgão oficial de imprensa das Assembleias de Deus, mas tinha sido colocado pelo pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos como diretor de publicações da CPAD. E, a partir ali, nos últimos anos, se voltou a debater esta questão da declaração de fé. E por que se voltou a debater esta questão da declaração de fé? E aí eu não sei, depois aí o pastor André diz se ele conseguiu contato com o evangelista Maxwell Fajardo para dar uma palestra aqui para a gente. Conseguiu? Amém. Nossa.
E o Maxwell é um grande amigo meu, e ele escreveu a sua tese de doutorado em História na Unesp. É esse livro aqui, Onde a Luta se Travar, uma história das Assembleias de Deus no Brasil. E o evangelista Maxwell Fajardo, que é lá no Ministério de Perus, professor de escola dominical também, ele mostra claramente, eu gostei muito desse livro, porque ele mostra como a estrutura administrativa, a própria origem, a própria forma de evangelização na Assembleia de Deus, favoreceu o que ele chamou de um esgarçamento institucional. Hoje os irmãos veem aí, nós temos várias convenções nacionais, nós temos as divisões em ministérios, e embora todos sejam Assembleia de Deus e não tenham uma diferença doutrinária ainda é muito evidente, o fato é que, como diz aqui o Maxwell, no seu livro, ao longo da história da Assembleia de Deus, nós vamos tendo esse esgarçamento institucional, e a Assembleia de Deus, ela estruturou a sua unidade doutrinária e a sua perpetuação desta unidade doutrinária, diz o Maxwell, através de 3 elementos que surgiram ao longo da história da Assembleia de Deus. O jornal O Mensageiro da Paz, a harpa cristã e a revista da escola dominical. Estes 3 elementos são compartilhados pelas Assembleias de Deus desde o início de sua história. E apesar dessas divisões administrativas, desse esgarçamento institucional, estes 3 elementos mantinham uma unidade doutrinária e uma identidade assembleiana. Então, a identidade assembleiana era montada pelo que a gente aprendia na escola dominical, na revista da escola dominical, que era a mesma para todos, pelos hinos da harpa, que traziam a nossa teologia, e pelo jornal Mensageiro da Paz, onde estavam os artigos dos nossos ensinadores. Então, durante muitos anos, todos compartilhavam estes elementos. E aí se mantinha uma identidade assembleiana. Ocorre que esse esgarçamento institucional acabou gerando o quê? Acabou gerando a perda do monopólio da CPAD, e hoje nós temos outras editoras de outras Assembleias de Deus, outros currículos de escola dominical. Nós temos hoje já um certo abandono da harpa cristã por muitas igrejas e a entrada até do mercado fonográfico de outros hinos com suas heresias, com outras origens, enfim. E nós temos, por fim, o próprio jornal Mensageiro da Paz, que perdeu o seu papel de divulgação para todos. Hoje, todas as igrejas têm não só seus jornais, mas têm seus boletins, suas mídias, enfim. Aqueles elementos que traziam a unidade doutrinária, apesar da diversidade institucional, eles se perderam. Eles perderam a sua força, o seu monopólio. E aí esse esgarçamento institucional leva ao risco da quebra da unidade doutrinária. Aí, nesse momento, surge a necessidade e a oportunidade de nós pegarmos aquele cremos, que era o cremos lá, publicado no Jornal Mensageiro da Paz, e desse cremos, que o pastor Ezequias Soares, nesse livro, que foi escrito antes da declaração de fé, diz que não podia ser considerado uma confissão de fé, mas era uma sucinta declaração de fé, surge então esta necessidade de se elaborar este documento, que talvez tenha vindo tarde demais, porque justamente por causa desse esgarçamento institucional, essa declaração de fé é restrita à Convenção Geral, que não é mais a única convenção. Mas, de qualquer maneira, a declaração de fé ela vem para expor esses itens do cremos, e aquele cremos original lá do Mensageiro da Paz, que tinha 14 itens,
recebeu mais 2 itens, ficou com 16 itens, porque se incluiu o item da igreja, que não tinha, e a gente viu que lá no Credo dos Apóstolos já tinha um item da igreja, e um item sobre a família, até porque dentro daquela ideia de que a declaração de fé ela deve vir para ajudar a igreja a enfrentar as heresias, e hoje nós temos muitos falsos ensinos e falsas ideologias a respeito da família, e também expor de uma forma sistemática e didática todas as principais doutrinas. E aí surgiu, então, em 2017, a nossa declaração de fé, que tem 24 capítulos e um cremos com 16 itens. Os irmãos vejam que o primeiro capítulo fala sobre as Sagradas Escrituras, e aqui nós tivemos uma mudança com relação ao cremos principal, o cremos original lá do Mensageiro da Paz. Ele começava com a crença em Deus e na Trindade. Aí houve uma mudança para que o primeiro item seja a crença na Bíblia, como única regra de fé e prática, exatamente para mostrar que a declaração de fé nunca vai rivalizar com a Bíblia, não é competidora da Bíblia e muito menos é a nossa base. A nossa base é a Bíblia. A declaração de fé, ela só vale enquanto uma exposição sistemática da Bíblia. Se em algum ponto se demonstrar que alguma passagem da declaração de fé contraria a Bíblia, a declaração de fé deverá ser imediatamente modificada. Porque a nossa primeira crença é isso. Cremos, o primeiro item do cremos é cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. O pastor Ezequias Soares, até aqui, na introdução do cremos, ele faz questão de dizer que o cremos que a declaração de fé é uma obra humana e a Bíblia é uma obra divina. Portanto, não tem comparação. Muita gente fica falando, não, inclusive no dia da aprovação aqui da declaração de fé, nós estávamos lá, havia muitas pessoas, os contrários, diziam exatamente isso. Não, nós vamos largar a Bíblia e agora vai ter um catecismo, vai ter a declaração de fé, vai virar a Igreja Católica. A Igreja Católica ensina o catecismo e não a Bíblia. Realmente, a Igreja Católica ensina o catecismo, porque no catecismo eles entendem que está a Bíblia, a tradição e o magistério. Porque para eles, a verdade é esse tripé, mas para nós não. Nós vamos ensinar a declaração de fé, porque é uma exposição sistemática, doutrinária e didática, mas nós vamos ensinar a partir da Bíblia, como a gente vai ver daqui a pouquinho, na parte final da exposição. Então, nós temos aqui um item, o cremos com 16 itens, e nós temos os capítulos da declaração de fé. O primeiro capítulo é sobre as Sagradas Escrituras, o segundo sobre Deus, o terceiro sobre a Trindade, o quarto sobre a identidade do Senhor Jesus Cristo, o quinto sobre as obras de Cristo, o sexto sobre o Espírito Santo, o sétimo sobre o homem, o oitavo sobre as criaturas espirituais, o nono sobre o pecado e suas consequências, o 10º sobre a salvação, o capítulo 11 sobre a igreja, o 12 sobre o batismo em águas, o 13 sobre a ceia do Senhor, o 14 sobre a forma de governo, o 15 sobre a verdadeira adoração, o 16 sobre a igreja e o Estado, o 17 sobre a lei, o 18 sobre os 10 mandamentos, o 19 sobre o batismo no Espírito Santo, o 20 sobre os dons do Espírito Santo, o 21 sobre a cura divina, o 22 sobre a segunda vinda de Cristo, o 23 sobre o mundo vindouro e o 24 sobre a família. E ainda se colocou um apêndice com os credos ecumênicos, quer dizer, o credo dos apóstolos, o credo niceno e o credo de Atanásio. Então, o niceno constantinopolitano, de Calcedônia e o atanasiano. Então, a declaração de fé é, então, esse
essa exposição das doutrinas bíblicas de uma forma didática e sistemática, e que traz a interpretação oficial das Assembleias de Deus. Então, para isso foi criada a Declaração de Fé, foi elaborada a Declaração de Fé, para ser uma ferramenta útil para que nós ensinemos a membresia das Assembleias de Deus em que nós cremos, em que nós acreditamos. Porque, irmãos, a verdade é que antes da Declaração de Fé, o pastor Roberto dos Santos, ele escreveu um livro, ele é um grande teólogo aí do Distrito Federal, e ele escreveu um livro por ocasião do centenário das Assembleias de Deus, e ele é conferencista internacional, e ele fala uma grande realidade. Quando ele vai dar um ensino numa igreja batista, numa igreja presbiteriana, ele sabe exatamente o que pensam e como pensam os membros. Mas quando ele vai a uma Assembleia de Deus, ele nunca sabe o que vai encontrar. E é uma realidade. É uma realidade. Então, a Declaração de Fé ela vem mostrando o que creem as Assembleias de Deus. Desde 1919, Gunnar Wingren já escreveu o que nós cremos. E agora, de uma forma, com uma comissão, com pessoas de alto nível, se esclareceu, explicou tudo o que nós cremos a respeito de todas as doutrinas bíblicas, com fundamentação bíblica. E isso, de uma forma didática e sistemática, facilita muito o ensino doutrinário. E acaba com esse diz que diz. Então, eu acho isso, eu não acho isso, fulano fala isso, Beltrano diz isso, Beltrano... Nós precisamos, irmãos, ter uma uniformidade. E a Declaração de Fé ela veio trazer isso. E agora nós temos um documento. E o que deve o professor de escola dominical fazer? Em primeiro lugar, se você dá o discipulado tem que ser baseado na Declaração de Fé. Para que o novo convertido ele já aprenda no que crê a nossa denominação. Que, como diz o pastor José Serafim, que está aí, é a que mais se aproxima do estudo das Escrituras Sagradas. Quando a gente olha todas as denominações, todos os documentos de fé, declaração de fé, eu sou assembleiano por causa disso, é a que mais se aproxima do texto bíblico. Então, nós temos hoje uma ferramenta valiosa para dar o discipulado. Segundo, quando não é o discipulado, nós devemos sempre, quando estudar uma lição da escola dominical, sempre ver qual o posicionamento da declaração de fé. O que a declaração de fé fala. E partir do que ela fala se nós estamos nas Assembleias de Deus, nós temos que partir do que ela fala, do que a declaração de fé fala e consultar a palavra de Deus. Lógico, nós vamos ensinar sempre a Bíblia. A Bíblia é a verdade. Agora, nós devemos usar esta ferramenta didática, que é a declaração de fé. Assim como nós usamos a revista como comentário, nós devemos usar a declaração de fé. Então, como lemos a revista e depois nós vamos conferir na Bíblia o que está escrito na revista, também vamos conferir na declaração de fé o que está na revista e depois conferir a declaração de fé com a Bíblia, se for necessário, e sempre o será. Então, qual o papel da declaração de fé hoje? E dentro desse esgarçamento institucional, que já está virando esgarçamento doutrinário, existem alguns pontos, irmãos, que já estamos notando já uma fissura muito grande no aspecto da uniformidade doutrinária das Assembleias de Deus. Existem algumas questões aí que já trazem alguns problemas sérios de convivência entre diferentes Assembleias de Deus. Então, é um momento oportuno nós usarmos a declaração de fé como a nossa referência, já que ela foi amplamente debatida, amplamente estudada e foi aprovada, para que nós tenhamos um norte, usando a declaração de fé como ferramenta para podermos explicar
declarar e explicar o sentido das Escrituras. Assim como fizeram sacerdotes e levitas lá nos dias de Neemias, assim como as fórmulas, como a fórmula que Paulo usou ali em 1 Timóteo, vamos todos usar a declaração de fé como uma ferramenta didática de grande valor e utilidade para podermos ensinar a Bíblia aos nossos alunos. Amém. Já acabei, viu? O senhor está mudo. Pois vai.